Olá, queridos, graça e paz a todos. Passando aqui para compartilhar uma palavra ao seu coração. Evangelho de João, capítulo 10, o Senhor Jesus vai dizer assim: Eu sou o bom pastor. Precisamente no versículo 3 e 4, ele vai dizer assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesses dias em que estamos vivendo essa pandemia a nível global, devido ao coronavírus ou Covid-19, nós precisamos decidir qual voz nós vamos ouvir. Porque a voz que vamos ouvir é a voz que vai decidir como iremos viver. Está provado cientificamente, irmãos, que todo ser humano é norteado por aquilo que ele vê e por aquilo que ele ouve. E a palavra de Deus vai confirmar essa verdade. Em Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, nesses dias, nós precisamos decidir qual voz nós iremos ouvir. Se a voz de homens, se a voz de políticos, se a voz de falsos profetas, ou se a voz da imprensa. Principalmente a imprensa, irmãos, tem nesses dias causado terror na população. Por quê? Porque é interesse da imprensa que você fique dentro de casa com medo, com pavor, trancado. Por quê? Não sei se você sabe, uma pesquisa recente saiu dizendo que principalmente a imprensa televisiva aumentou a sua audiência 10 vezes mais. E com isso a população vai empobrecendo e dando audiência para a imprensa. Enquanto isso, a imprensa só vai enriquecendo. O problema é que a imprensa, principalmente a imprensa, tem sido a voz que tem causado terror, pavor no meio da população mundial, principalmente brasileira. Então você precisa decidir qual voz você vai ouvir. Precisa decidir qual voz vai nortear a sua vida. Não estou dizendo com isso que você não deve ter as suas precauções. Repito, tem que ter. Se você for sair, use máscaras. Higienize as suas mãos com água, com sabão, com álcool. Mas decida nesses dias qual voz vai nortear a sua vida. Porque a voz que você vai ouvir é de acordo com ela que você vai viver. Talvez alguém pode dizer: pastor, mas estamos passando um momento de recessão, estou com preocupação na minha área financeira. Muitos perderam emprego, muitos tiveram seu salário diminuído, até mesmo já aconteceu isso comigo. O que eu faço, pastor? Decida ouvir a voz do Senhor que diz no Salmo 23, versículo 1. Eu sou seu pastor e de nada você terá falta. Decida ouvir a voz do Senhor que diz em Lucas 15:31. Tudo que é meu é seu, filho. Decida ouvir a voz do Senhor que diz em 2 Coríntios 8:9. O Senhor Jesus, segundo a sua graça, se fez pobre para que fôssemos ricos. E o contexto ali é vida financeira. Decida ouvir a voz do Senhor que diz em Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá em Cristo com todas as nossas necessidades. Talvez alguém pode dizer: sim, pastor, bênção, mas a minha preocupação é na área da saúde. Existe uma debilidade na minha saúde ou com alguém da minha família, estou com medo disso chegar até a minha vida, a minha família. Decida ouvir a voz do Senhor que diz em Êxodo 15:26. Eu sou o Senhor que te sara. Decida ouvir a voz do Senhor que diz em Isaías 53:4 e 5. Verdadeiramente, Ele, Jesus, levou sobre si todas as nossas doenças e as nossas dores e enfermidades levou sobre si. Porque ele foi moído pelas nossas iniquidades e transpassado pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós já fomos curados e sarados. Decida ouvir a voz do Senhor no Salmo 103, versículo 2 e 3. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque é Ele que te perdoa os seus pecados e as suas iniquidades, e que te sara de todas as suas doenças e de todas as suas enfermidades. Decida ouvir a voz do Senhor que diz em Mateus 8:16 e 17, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. O contexto
que citei anteriormente, Isaías 53, 4 e 5. Levaram até Jesus muitos endemoniados, ele expulsou todos os demônios com a sua palavra e curou todos os enfermos. Versículo 17, para que se cumprisse o que Isaías disse. 1 Pedro 2,24 diz: ele mesmo levou em seu corpo sobre o madeiro todos os nossos pecados, e para que nós morrêssemos para os nossos pecados e vivêssemos para a justiça. E o versículo 24 de 1 Pedro 2 vai finalizar dizendo: ele curou, levou sobre si todas as nossas doenças e as nossas enfermidades. Decida ouvir a voz do Senhor, a voz que te traz segurança, que te traz certeza, mesmo em tempos difíceis. Decida ouvir aquela voz de Mateus 14, 22, quando os discípulos enfrentaram aquela tempestade. O Senhor Jesus disse: não temas, não tenha medo, sou eu. Decida ouvir essa voz. Esse mesmo Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, nós vamos vencer também. Decida ouvir a voz que diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Decida ouvir essa voz. A voz que te traz certeza, segurança, firmeza, mesmo em meio a toda essa turbulência, em meio a toda essa pandemia, em meio a toda essa catástrofe que temos vivendo. Essa voz te traz segurança. Então decida ouvir a voz do Senhor. Desconsidera todas as outras vozes e decida ouvir a voz que te traz segurança nesses dias. Em nome